A aldeia que foi incendiada por inimigos de Cristo. No dia 24 de dezembro do ano de 2024, uma aldeia indígena cristã foi queimada até virar cinzas em Bangladesh. Para quem não conhece, Bangladesh é um país da Ásia. Os malfeitores, ainda não identificados, atacaram enquanto os moradores participavam de um culto em Natal, uma aldeia cristã vizinha. O incidente ocorreu por volta da meia-noite. Das 19 casas da aldeia, 17 foram completamente destruídas pelo fogo. Feitas principalmente de bambu e madeira, as casas queimaram rapidamente, deixando as vítimas apenas com cinzas. Assim, a celebração de Natal se transformou em um grande luto. De acordo com vítimas e fontes locais, o ataque foi supostamente orquestrado por indivíduos politicamente influentes e um superintendente de polícia, que tem tentado despejar os moradores cristãos indígenas. Quando eles souberam que os moradores estariam em outra aldeia celebrando o Natal, eles aproveitaram a oportunidade para executar o plano e queimaram a aldeia até o chão. As autoridades locais visitaram prontamente as famílias afetadas, fornecendo ajuda emergencial. O governo interino de Bangladesh assegurou às vítimas que as casas queimadas serão reconstruídas e que os responsáveis pelo ataque enfrentarão a justiça. Meus irmãos, o que nós damos para entender é que essas perseguições religiosas não é só no nosso país, não é só aqui no Brasil, mas é em vários países. Há essa perseguição religiosa sobre aqueles que temem e que obedecem à palavra de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo foi perseguido. E nem só o Senhor Jesus Cristo, mas como também milhares de homens que foram perseguidos, como está escrito na Bíblia Sagrada. Um desses maiores exemplos é o profeta Elias, quando foi perseguido por pregar o Evangelho, perseguido pela rainha Jezabel, que tentava matá-lo a todo custo. Outra parte que a Bíblia menciona, onde o rei Davi foi perseguido pelo rei Saul, perseguido por ser um homem justo, temente e confiante diante de Deus. Outro homem que foi perseguido por tentar libertar o povo foi Moisés, perseguido pelo faraó do Egito. Os apóstolos de Cristo, todos eles também foram perseguidos apenas por estarem levando a palavra de Deus. A Bíblia relata várias partes onde vários homens de Deus foram perseguidos na antiguidade. E nos tempos de hoje não é diferente. Um exemplo maior também foi a perseguição com o apóstolo Paulo, um homem de fé, temente e obediente a Deus, mas que foi perseguido quase todos os dias da vida dele. E nos tempos de hoje, meus irmãos, não é diferente. Nós somos perseguidos também. Nós somos perseguidos por estar levando a palavra de Deus. Mas se você, meu irmão, é uma pessoa que tem transmitido a palavra de Deus, não cesse essa transmissão, não pare de levar a palavra de Deus àqueles que necessitam. E talvez você não precisa nem levantar da sua cadeira, aí mesmo sentado, você pode compartilhar os vídeos sobre a palavra de Deus, você pode compartilhar para os seus familiares, compartilhar para pessoas que estão no leito do hospital, pessoas que estão doentes, enfermas, pessoas que precisam da ajuda de Deus. E só em você compartilhar essa palavra já vai salvar milhares e milhares de vidas. E claro que você também tem que estar preparado, meus irmãos, para as provações que virão sobre a sua vida. Provações essas que virão porque você é temente e obediente à palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre aqueles que obedecem ao Senhor e que transmitem a palavra de Deus. No livro de João, capítulo 16, versos 33, a palavra do Senhor diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, meus irmãos, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo, dizia o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma realidade nos tempos de hoje. Nós temos passado por momentos difíceis, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos alerta sobre isso. Ele disse: no mundo vocês terão muitas aflições. E certamente isso acontece na sua vida. Você tem passado por momentos difíceis na sua vida espiritual, sua vida conjugal, no seu casamento, mas lembre-se disso. Tende bom ânimo, anima-se, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele venceu o mundo. No livro de Mateus, capítulo 5, versos 10, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós somos bem-aventurados só por nos tornarmos pessoas justas diante de Deus.
E essa nossa atitude de andarmos na justiça de Deus faz com que pessoas que não vivem a justiça começam a nos perseguir. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 ao 9, diz assim: de todos os lados somos pressionados, meus irmãos, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Essa é a visão que um homem de Deus, que uma mulher de Deus tem que ter. Possamos ser frustrados muitas das vezes, passamos por momentos de frustrações, passamos por momentos de desânimos, às vezes passamos por momentos de perseguições, às vezes nos sentimos abandonados, abatidos, mas não destruídos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco para nos fortalecer, para nos dar ânimo. Como Ele mesmo diz, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 ao 16, diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, e não se envergonhe disso, mas glorifique a Deus por meio desse nome. O que Deus quer nos mostrar é que se nós passamos por sofrimento, que não seja um sofrimento porque somos assassinos, porque somos ladrões ou criminosos. Deus está falando, se vocês passarem por um sofrimento, que seja o sofrimento por amor a Cristo, porque vocês têm lutado para levar o evangelho dele a toda nação, a toda criatura. Que seja por isso o sofrimento. Jesus mesmo disse, não entristeçam, meus irmãos, mas alegrem-se nisso, porque virá o momento em que vocês serão recompensados por todo esse sacrifício, por todos esses momentos difíceis que você tem passado. E eu sei que você tem passado por situações difíceis na sua vida, mas é necessário que você permaneça até o fim. A Bíblia diz que aquele que vai receber a coroa da vida eterna é aquele que permanecer até o fim. Eu quero neste momento realizar uma oração não só pela sua vida, mas como também pela vida daquelas pessoas que perderam ali as suas casas, que foram perseguidas por causa do Evangelho de Cristo. Eu quero fazer uma oração nesse momento. E eu peço a você que deixe aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração, seja pelo seu casamento, seja pela sua família. Deixe o seu nome nos comentários para que eu possa orar pela sua vida. É momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, oramos ao Senhor, meu Pai, e buscamos a proteção do Senhor, porque sabemos que nós não somos nada sem a tua proteção. Mas, se o Senhor estiver conosco, certamente, meu Pai, venceremos as lutas e as provações que virão sobre o mundo. Como o Senhor mesmo disse, no mundo nós teremos aflições, meu Senhor, mas temos que ser firmes, porque o Senhor venceu o mundo. E se nós estamos no mesmo espírito, na mesma fé, nós também venceremos o mundo, Senhor. Venceremos as provações dos dia a dia, venceremos as doenças, as maldições, venceremos tudo que não é do agrado do Senhor. Pai, visita aquelas pessoas que estão naquela aldeia, conceda paz sobre aquelas pessoas, dê o sustento, prospera a mão deles para que eles possam reconstruir as suas casas e viverem, meu Pai, em um novo lugar, com uma vida nova, mesmo sendo perseguidos, mas firmes diante do Senhor. É o que eu te peço neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga que assim seja, diga graças a Deus. Meu irmão, se você gostou desse tipo de conteúdo, eu quero pedir para você fortalecer o nosso canal. Como que você vai fortalecer esse canal? Você vai clicar nessa setinha em gostei. Isso vai ajudar que esse canal alcance muito mais pessoas.
E você que está me assistindo, não saia desse vídeo sem deixar um comentário. Seja a palavra amém, que assim seja, deixe um comentário. E se você ainda não é inscrito, eu quero pedir para você, inscreva-se neste canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.